A paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Glória a Deus. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. Creio que vai ser rapidinho, em nome de Jesus. O Senhor me tocou, né, com esse tema. E eu sempre peço isso ao Senhor, sabe? Que eu não venha gravar por mim mesma, que não seja por mim. Que seja tudo direcionado pelo Pai. E o Senhor tem sido maravilhoso. E eu creio que, através do Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração, Ele nos direciona. E eu senti, né, acho que foi na semana passada, para falar um pouquinho sobre a nossa retrospectiva de 2023 e te chamar a atenção para você fazer também essa retrospectiva desse ano. Espiritualmente falando, sabe? Trazendo mesmo algo espiritual pra gente poder pensar. E por que eu pensei nisso, né? Todo final de ano ali, chega dezembro, né? Natal, Ano Novo, a gente fala de fazer uma retrospectiva de tudo que passou, de poder desejar boas coisas pro novo ano que vai chegar, poder desejar bons sentimentos, desejar metas que a gente deve alcançar e sempre pensando no amanhã, nas coisas boas que virão. Tentando esquecer as coisas ruins, né, que aconteceram, porque, infelizmente, coisas ruins nos trazem cicatrizes e nós não gostamos de pensar nelas, mas eu quero te fazer hoje pensar de uma forma diferente. Eu quero te contar um pouquinho sobre o meu ano e que você possa, através disso, você possa entrar assim na sua mente e começar a viajar um pouquinho dentro da tua história, dentro do teu caminho, sabe? E tudo que nós passamos, irmãos, ele é um propósito, ele tem um propósito para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos edificar na fé. E a Bíblia mesmo, ela vai nos mostrar isso, né? José, ele passou por todo aquele processo de ter que largar pai, de ter que largar sua família e viver numa terra onde ele não conhecia, de ter viver como um escravo, como um preso, para ele chegar onde ele chegou. Que lindo, né? Ser o governador do Egito. Mas ele teve que passar por situações difíceis. Moisés. Primeiro, nasceu de uma mãe hebreia. Depois, logo bem no comecinho da sua vida, ele teve que ser separado da sua família e cresceu como um nobre, como um egípcio. Então, ele nem imaginava, né, que da sua história, da sua real família. E depois ele teve que largar tudo e conhecer realmente as suas origens. E através disso, ele ser aquele que foi o precursor da história para libertar o povo da escravidão. Ser lembrado como aquele que revolucionou a história de um povo que sofria é maravilhoso. Mas agora passar por tudo aquilo que ele passou, é dolorido, né? E com isso, irmãos, me faz lembrar, desde o comecinho desse ano, logo no início desse ano, foi um ano bem complicado, sabe? Foi um ano bem desafiador. E sabe, irmãos, que eu tenho aprendido, todo final de ano, a falar, a declarar ao Senhor, que, Senhor, eu não sei o que eu vou passar nesse novo ano. Eu não sei quais dificuldades, quais lutas, quais provações, mas eu tenho certeza que se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir, eu vou dar conta. Então esteja comigo, Senhor. E eu declaro isso, eu declaro essa dependência pro Senhor. Eu preciso do Senhor sobre a minha vida, sabe, irmãos? Então eu declaro isso pra Ele. E assim, irmãos, as lutas vêm. Algumas, elas até derrubam o nosso corpo, mas quando nós estamos fortalecidos no Senhor, a nossa alma, ela pode até se abater, mas o Senhor nos vivifica, nos fortalece. E logo no início desse ano, eu passei por uma situação muito difícil, sabe, na fé, aonde o Senhor, ele trilhou novos caminhos na fé para mim com meu esposo, né, para minha família. E eu não compreendia o porquê que o Senhor, ele tinha aqueles planos para mim. Como um deles, mudança de ministério, sabe? Não quero entrar falando sobre o porquê, mas eu só quero dizer para você que me doeu muito. Me doeu muito, muito mesmo. Aquele novo plano que o Senhor tinha para mim. E aí me faz lembrar, né? Quando o Senhor, ele trilhou novos planos para tantos homens e mulheres de Deus, devem ter doído muito. E nem se compara, né? O novo plano que o Senhor tinha para mim com o daqueles homens, porque aqueles homens realmente, muitas das vezes, sofreram na carne mesmo, né? Mas eu não posso menosprezar a minha caminhada também, nós não podemos menosprezar a caminhada de nenhum. Então me doeu quando o Senhor me deu uma nova direção. Mesmo sem enxergar, irmãos. E eu falo muito isso, sabe? Esses dias eu tava conversando com uma colega, e aí a gente tava falando que porque eu peço pro Senhor me dar uma direção, porque eu peço pro Senhor me dar uma resposta, e eu peço, eu quero construir um negócio, eu peço uma direção, e o Senhor... E sabe o que eu falo muitas das vezes? O Senhor, ele só tá esperando você colocar o pé pra ele te dar o chão. Então por isso que muitas das vezes pessoas vivem estacionadas na sua vida, porque fica esperando a voz do Senhor, igual a minha voz tá saindo aqui da minha boca, pra vocês. E o Senhor só tá falando assim, ó, coloca o pé que eu te dou o chão. Talvez você viveu uma situação dessa nesse ano.
Você ainda está esperando uma resposta de Deus? Aonde o Senhor já te confirmou na palavra, já te confirmou em sonhos, já te confirmou no teu coração, mas você ainda está esperando uma resposta de Deus. Deus só está falando assim, ei, querido, põe o pé, eu te dou o chão. E eu falo isso como exemplo da minha faculdade, irmãos. Condições eu não tinha para fazer faculdade. Só que foi essa mensagem que o Senhor entregou ao meu coração. Coloque o pé que eu vou te dar o chão. Isso eu não tô te falando pra você passar por cima da resposta do sim e do não de Deus. Porque tem momentos sim que o Senhor vai fazer você aguardar, que o Senhor vai fazer você esperar, como já aconteceu comigo. Mas tem momentos também que o Senhor ele vai querer essa autoridade vinda de você. E então, queridos, eu passei por essa situação logo no início do ano, onde eu falei, Senhor, tá tão estável aqui, sabe? Sabe aquele momento que você tá estável na sua vida, que você tá ali tão tranquilo, e aí o Senhor, ele vem e fala, não é essa tranquilidade não, meu irmão, meu filho, né? Não é essa tranquilidade não, minha filha. E aí, tudo muda. E claro que, sem compreender, algumas situações, elas vieram. E a primeira situação que eu enfrentei logo após foi ficar sem uma direção. Sem uma direção na fé. E aí talvez você vai perguntar assim, ué, mas não foi o Senhor que te falou pra você mudar e agora você tá falando que você fica sem direção? Queridos, mas se você fechar os teus ouvidos hoje pra não ouvir a voz do Senhor, você não vai ouvir. E é isso que muitas das vezes a gente faz. Deus, ele nos dá uma direção e a gente vai e tampa o ouvido. A gente não ouve. A gente ainda fica querendo tentar voltar lá, sabe, pro Egito, vamos dizer assim. E aí, irmãos, não só por isso, né, mas por criar frustrações dentro de mim, assim, vindas talvez de outras coisas também. Eu tive várias vezes crises de ansiedade. Eu até gravei vídeos que eu não consegui postar aqui, vídeos que ficam pra mim guardados, pra me lembrar das situações que eu já passei. Tive crise de ansiedade, tive momentos de passar por isso em público, sozinha, tive síndrome do pânico, tive que enfrentar, falar eu preciso de ajuda, porque chega momentos que você não vai conseguir sozinha mesmo. E aí eu comecei a enfrentar tratamentos, e em meio a esses tratamentos o Senhor foi colocando pessoas para me auxiliar, para me ajudar. E passado disso, né, eu já tinha me formado, eu orei muito ao Senhor. Isso, irmãos, fazendo a retrospectiva do meu ano. Vivi boas coisas também, mas vivi momentos assim de extrema tristeza, extremo sofrimento, extrema dor. E assim, sabe, você chorar sem você saber o porquê que você tá chorando, você ter medo de uma situação que não aconteceu ainda, mas que te traz um pavor tão grande como se realmente você tá vivendo por aquele sentimento. Como, por exemplo, irmãos, eu tive medo do processo do morrer, da morte, das pessoas à minha volta. E aí eu sofri. Eu tive um luto sem passar por um luto, sabe? Eu passei por um luto, sofri por um luto que eu não passei. E aí eu tive que trabalhar isso dentro do meu coração. Tive que trabalhar isso dentro de mim. E foi então, né, que o Senhor, eu orando ao Senhor, pedindo ao Senhor também pela minha vida profissional, porque eu tinha me formado, e eu falei pro Senhor, Senhor, eu quero poder trabalhar, eu quero poder exercer a minha profissão, eu quero poder ser, né, aquilo que eu estudei por 5 anos. E eu me lembro que aqui, sentado aqui nesse sofá, eu orei ao Senhor e eu falei ao Senhor, Senhor, eu te peço, eu já tinha feito algumas entrevistas e eu falei pro Senhor, Senhor, eu te peço que seja na minha área ou seja em qualquer outro emprego que o Senhor possa abrir uma porta pra mim, porque eu não estou aguentando mais. E, irmãos, não passaram nem uma semana, o Senhor, ele, em uma ligação, me ligaram e falaram, olha, você tá contratada. Contratada, irmãos, pro lugar onde eu orei ao Senhor. Sabe? Aonde eu pedi ao Senhor, eu falei pro Senhor que quando eu me formasse eu queria trabalhar nessa instituição ao qual eu trabalho. E o Senhor, assim, me surpreendeu de uma forma incrível, 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 incrível. Sabe? E então, nesse meio tempo também o Senhor me abençoou eu com o Adriano, a conhecer esse ministério ao qual nós estamos hoje, congregando, um ministério que tem como a palavra de Deus, como Cristo, o centro de todas as coisas, tem como a Bíblia, né, o livro ao qual é instruído os irmãos. E eu fiquei muito feliz com a resposta do Senhor. E logo em seguida, eu comecei a mexer com os papéis, né, porque toda empresa a gente precisa mexer com alguns papéis para você poder entrar naquela empresa, naquela instituição. E eu descobri o maior privilégio da minha vida, que é poder ser mãe, que é poder gerar um filho. Irmãos, como eu falei já em um vídeo aqui, assim, dá pra ter noção um pouquinho do que Ana se alegrou
quando ela recebeu o milagre de poder gerar Samuel. Porque, irmãos, é a coisa mais incrível do mundo você poder gerar um filho. É fácil? Uma gestação é fácil? Não é fácil. Você passa por infinitas situações no seu corpo, na sua mente. Mas assim, eu vejo a mão do Senhor. Eu poder começar a trabalhar, poder engravidar. E eu falo, irmãos, que realmente foi o Senhor. Porque não era algo assim que eu e o Adriano tava falando, não, agora nós vamos arrumar um filho, né? Pelo menos eu não pensei isso. Eu não pensei assim, agora eu arrumei um trabalho, logo no começo eu já vou engravidar. Não. Foi realmente o Senhor. Para quem tem essa fé, para quem tem essa visão, vai poder compreender o que eu estou dizendo. E assim, como todo emprego, a gente passa por situações difíceis, a gente passa por luta, a gente passa por sérios pessoas que pensam diferente, mas o Senhor tem me sustentado. E eu creio que muito mais o Senhor vai fazer, sabe? Eu creio que muito mais o Senhor, ele tem pra mim. E eu falei esses dias pra mim mesma, sabe? Todas as vezes que você tá pra viver um grande milagre, todas as vezes que você tá pra viver uma coisa muito incrível na sua história, você vai passar por uma situação que vai te fazer gerar um milagre. E logo no comecinho da gravidez eu passei por algumas situações. Hoje eu ainda continuo passando por algumas situações não fáceis, né, na gravidez. Mas eu acredito que esse filho, ele já é muito abençoado, né? Igual quando o Adriano me liga, meu esposo, e aí ele pergunta, como que o Adrian está? Porque o nosso filho se chama Adrian. E aí eu falo, tá grande e bonito, né? Porque sendo servo de um Deus todo-poderoso não tem como não ser diferente. E, irmãos, eu creio que esse menino, e daqui alguns anos um homem, eu profetizo sobre a vida dele, que ele vai ser um homem cheio da presença de Deus. Vai ser um homem bondoso, um homem honesto, um homem justo, um homem ao qual vai construir a sua família e vai ser respeitoso com o próximo, vai amar o próximo, porque são esses princípios, né? São princípios que o Senhor nos instrui, que nós instruiremos ele. E é isso que nós profetizamos sobre a vida dele. Então, irmãos, eu quero dizer pra você, eu não passei por situações fáceis. Aqui não dá pra me contar pra você todas essas situações, né? As minhas retrospectivas. Como eu disse pra você, no começo do ano passei por uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, enfim, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo outro. E hoje eu estar vivendo esse milagre de gerar um filho. É compreender, irmãos, que em tudo na nossa vida nós vamos passar por momentos e momentos. Por isso que a todo tempo nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na graça do Senhor. E aí quero te perguntar. Qual foi a tua retrospectiva? O que você pensou? Você não precisa me falar aqui, mas você pode imaginar aí na sua mente, faça a sua retrospectiva. Que eu tenho certeza que não foi só de maus momentos que você viveu. E se você também viveu só de maus momentos durante esse ano, creia, o Senhor tem um amanhã melhor pra você. Quando eu falo amanhã, é um daqui uma hora, daqui um minuto. O Senhor, ele tem bons momentos. Creia nisso, em nome de Jesus. E de toda essa retrospectiva eu finalizo falando o seguinte: Deus, ele é o meu sustento, sustenta a minha casa, sustenta a minha família. E por mais que eu perca tudo, eu nunca perca a presença de Deus. Porque foi graças a essa presença que tem me sustentado até hoje. Amém?